Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu fiz uma enquete nesses últimos dias aí, nessas últimas horas, onde eu perguntei para vocês, qual o conteúdo que vocês gostariam que eu gravasse aqui, que eu fizesse um comentário em cima. E o tema escolhido, a princípio, no primeiro momento da enquete, foi falar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, mais especificamente sobre o batalhão Azov e o massacre de Odessa. Muita gente tinha pedido até aquele momento, até aquelas primeiras horas da enquete, para eu falar sobre esse tema. Mas existia uma outra opção, entre acho que 4 ou 5 temas ali, que era falar sobre o planejamento de golpe do Bolsonaro. E curioso que naquele momento, onde eu observei o resultado da enquete, aquele resultado parcial, eu percebi que tinha uma galera que ignorou o assunto, planejamento de golpe do Bolsonaro. Só que, horas depois, o resultado da enquete mudou. E aí, esse tema, esse conteúdo, ao qual ninguém tinha abordado ainda, foi o mais escolhido, foi o mais votado. Então, eu já havia gravado, até publicado para vocês nessa altura o vídeo sobre o massacre de Odessa e Batalhão Azov, e me senti com compromisso, com a obrigação de gravar também sobre o planejamento de golpe do Bolsonaro. Não é nada novo em se falar de Bolsonaro e golpe, tá, galera? O que ocorre é que quando a gente vai falar sobre esse assunto tem muita informação, porque ele já está falando de golpe desde antes das eleições de 2018. E são muitos episódios envolvendo esse tema, durante a gestão Bolsonaro no poder. E a gente não tem como falar isso de maneira superficial, pouco aprofundada. Então eu gravei esse vídeo de manhã, assim que cheguei do serviço, e fiquei bem à vontade para conversar aqui. E agora, quando eu fui editar o vídeo, eu percebi que o resultado total do vídeo tinha sido de 40 minutos. Eu falei mais de 40 minutos sem parar, galera. E eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, eu sei que, satura a gente falar sobre política, Bolsonaro, essas coisas ruins assim. Mas eu me sinto na obrigação de falar, porque eu trato de conspirações, e isso, política brasileira, em se tratando de governo Bolsonaro, ameaçando dar golpe, é das conspirações mais graves. Então eu vou terminar de editar esse vídeo de 40 minutos, só que eu não vou publicar aqui no canal, nesse canal aqui no YouTube. Não faz diferença, porque não é monetizado, então não faz diferença para mim. Eu sei que aqui o alcance é maior. Mas se você quiser ver um vídeo com 40 minutos, desenrolando todo o contexto que eu consegui lembrar sobre planejamento de golpe do Bolsonaro, você vai lá no Rumble, e eu vou colocar esse conteúdo na íntegra lá. E agora eu resolvi regravar, tentando resumir o máximo que eu consegui esse assunto de planejamento de golpe. Primeira coisa que eu quero citar para vocês é que o governo Bolsonaro tem um esquema muito bem definido para enganar a massa, para enganar o povo. O Bolsonaro tem uma missão, uma prioridade, um objetivo nesse momento: ganhar a eleição. Ele não tem outra opção. Caso ele não ganhe a eleição, ele precisa permanecer no poder de alguma forma, nem que seja por um golpe. Porque se ele não conseguir ficar no poder, ele vai para a cadeia. Tanto ele quanto a quadrilha dele, que ele chama de família. Vão todos para a cadeia, porque são bandidos. Quem comete crime é bandido. E é isso que eles fazem, sistematicamente. Então o Bolsonaro não tem outra opção. E para ganhar a eleição, o Bolsonaro se sente meio prejudicado nesse momento. Porque seria um processo de reeleição. E muita gente julga o mandato anterior como um parâmetro para saber se quer ou não continuar desse jeito. Cara, é só você observar o cenário brasileiro hoje, econômico, social, que você vai ver que não tem condição da gente continuar mais 4 anos com o Bolsonaro, tá? Não tem essa possibilidade antes do Brasil afundar de vez. E não tem como o Bolsonaro manter aquele discurso de campanha de que vai resolver o problema do Brasil, porque ele não resolveu nesses 4 anos, e mesmo porque ele não tinha proposta lá atrás. Era tudo muito, um sonho assim, um negócio meio louco, fazer arminha, chamar de mito, e falar que vai resolver o problema da economia com nióbio e grafeno. Você viu que não apareceu isso. Eu vou acabar com a corrupção do país. Cara, é o governo mais corrupto de que a gente tem notícia nesses últimos tempos ou na história do Brasil. Tá?
Ah, eu vou moralizar o país. Cara, não dá. Os escândalos, os absurdos, as polêmicas envolvendo esse governo, não tem como falar de moral, né? Nem de ética, nem nada do tipo. Então, quer dizer, não tem. Não tem argumento para o Bolsonaro, né, falar assim, eu preciso continuar. Mas ele mesmo precisa. Tá? Porque senão ele vai para a cadeia. Porque ele cometeu uma série de crimes. É muita corrupção, muito crime. Principalmente crime de responsabilidade, mas, né, como ele comprou o Centrão com mais um crime, né, ele consegue permanecer no poder mesmo cometendo crimes que um presidente não pode cometer. Que são os crimes de responsabilidade. Então, qual que seria a opção do Bolsonaro? É para continuar no poder, mesmo, né, sem chance de ganhar a eleição. Seria um golpe. Correto? Então, mas para tentar ainda, né, até o dia do golpe, né, que seria o plano B, digamos assim, né, ele precisa manter viva a sua campanha, né, aquela chama de que, olha, eu posso ser candidato, olha, eu posso ganhar a eleição, vote em mim. Desmoralizado como ele está, pela sua própria conduta, né, é meio complicado. E todo dia surge um escândalo para, sabe, terminar de acabar com o Bolsonaro. Eu não sei como que ainda tem alguma coisa lá, porque já era para ter acabado esse governo há muito tempo. E tem dois grandes escândalos nesse momento, em se tratando de governo Bolsonaro. E o Bolsonaro tem um esquema muito fácil, simples, né? É óbvio, para se defender desses escândalos. Ele mete o biruta, finge que não está acontecendo nada. Enquanto isso, ele paga alguém, contrata alguém, ou chama alguém da sua quadrilha para falar alguma merda na rede social, né? E criar uma polêmica para desviar a atenção da massa do que realmente importa. São dois grandes escândalos nesse momento. Perdão. São dois grandes escândalos nesse momento, né, que é o do Ministério da Educação, onde tinha um esquema que o ministro da Educação, a mando do Bolsonaro, desviava recurso, né, para pastor pilantra construir igreja. E em troca recebia barra de ouro. Cara, não precisa explicar detalhes do negócio. Só de falar isso aqui pra você, você tem que falar, né, de ir pra rua e botar fogo em tudo. Pô, os caras estavam pegando dinheiro da educação para construir igreja e em troca receber barra de ouro. E era só para aqueles pastores amigos do Bolsonaro, que eles sabem que depois, né, vai contaminar a cabeça dos fiéis para pedir voto pro Bolsonaro depois. Entendeu o esquema? Tudo é absurdo. Todo detalhe do esquema é absurdo. E tem um outro, né, que talvez não seja tão grave, mas é tão polêmico quanto, que foi a descoberta do kit gay. Sim, descobrimos o kit gay, lembra? Na época da campanha do Bolsonaro ele falava que se a esquerda ganhasse, ia ter kit gay nas escolas. Descobriram o kit gay agora, né, em 2022. Só que o kit gay não estava nas escolas. O kit gay estava dentro dos quartéis. É um escândalo lá das compras dos generais. No passado mais próximo, eles estavam comprando, né, material para churrasco, que era picanha, cerveja e até leite condensado, entre outras coisas. Milhões e milhões de reais nessas compras aí. E o Brasil na situação que está hoje. E agora a gente descobre que também o Exército pegou dinheiro público para comprar Viagra, para aquele monte de velho broxa que existe lá, e aqueles velho broxa que não tem condições mais nem com Viagra, né, ganharam prótese peniana. Tudo com dinheiro público. E aí você ainda vai ter mais uma piora do quadro quando você descobre que também compraram gel íntimo. Cara, material para churrasco, né, no caso farro. Não se esqueça que no avião presidencial, operado pelos militares, tinha 39 quilos de cocaína. Eu não esqueci, não. Então tem toda essa farra aí da festa. Aí você compra Viagra para os brochas. Para quem não conseguir com Viagra, você compra prótese. Para ver se melhora ali a condição do brocha, do general brocha ali. E aí compra gel íntimo, cara. Gel íntimo, sabe? É o kit gay, galera. É o kit gay. Tava lá nos quartéis dos conservadores. E aí o Bolsonaro fez o que ele sabe fazer. Como isso ia desmoralizar ainda mais o próprio governo dele e até os generais, né, os militares que ele tanto precisa de apoio, caso precise dar o golpe, então ele tem que desviar a atenção do povo. E aí surgiu, né, alguma polêmica de rede social aí pra gente debater. Foi o caso do Eduardo Bolsonaro, né, o Eduardo Bananinha, que fez um comentário, né, quando uma jornalista da Globo fez uma crítica ao governo Bolsonaro, ele fez um comentário brincando, né, dizendo que tinha pena da cobra. Por que ele falou isso? Porque essa jornalista, na época da ditadura, foi torturada, mesmo grávida. Ela foi torturada dentro dos porões, né, lá do regime ditatorial,
E uma das torturas, ou algumas das torturas, né, utilizaram uma cobra com essa jornalista. Sabe, é para criar o trauma mais potencial possível ali nela, né, nas pessoas torturadas. Eram recursos absurdos, né, durante as sessões de tortura. E com essa jornalista, ela depois contou a história de que foi torturada, quando estava grávida ainda, né, até com uma cobra. Então, cara, o Eduardo Bolsonaro, quando ele faz esse comentário dizendo que tinha pena da cobra, né, é um deboche total com o tema, né, e conseguiu o que queria. Fazer fumaça para gerar debate, polêmica e tal. A jornalista até tentou responder, né, e respondeu de maneira até agressiva, dizendo que a tortura ocorreu sim, porque o Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, depois que viu a repercussão, disse que nem acreditava que existia tortura. Primeiro ele faz a brincadeira da cobra, depois ele disse que nem acreditou que havia tortura, e aí essa jornalista solta alguns áudios de ministros, né, militares da época, né, que reconhecem que era um método do regime, né, torturar opositores. Os próprios ministros, os próprios militares daquela época reconhecem que tinha essa coisa de sessão de tortura. Então, além de reconhecer a tortura, né, você cria uma polêmica em cima do assunto, debate, de novo militares, de novo ditadura, de novo essa coisa de golpe. Né? E o Bolsonaro, como eu falei, ele tem um plano B. Se tudo der errado no dia da eleição, vamos tentar um golpe. Ele já tentou, né, quando ele convocou a galera para ir para as ruas e tal, mas não deu muito certo. Foi desmoralizado lá com o STF, teve que chamar o Temer, escrever cartinha pedindo desculpinha lá pro Careca e tal, como diz ele. Né? E hoje ele ainda continua falando de golpe, urna, não sei o que, golpe e tal. Né? E é isso. Esse é o Bolsonaro. Tá? Então, falando de novo aqui sobre golpe, né, o que aconteceu foi o seguinte. Esses dias teve um saque em um supermercado lá no Rio de Janeiro, né, e tem um detalhe que me chamou a atenção. É um saque, né? O povo foi lá pro mercado, invadiu o mercado e roubou tudo que tinha lá. E me chamou a atenção que, né, pessoas que presenciaram, né, disseram que tinham homens armados dando suporte, né, organizando o saque. E aí eu penso, espera aí, né, homens armados, né, para saquear o mercado não faz sentido. Tá? Não encaixa, a não ser que tinha algo por trás, seria um ensaio para algo maior. O povo está mesmo na miséria, está desesperado e vai recorrer a esse tipo de recurso, por exemplo, se não houver opção. Saquear mercado, se revoltar contra o governo. Mas gente armada por trás disso, né, organizando, manobrando essa massa, é perigoso. E nesse caso do supermercado eu vi um ensaio para algo maior, algo como um golpe. Como que funciona? Como que funcionaria? Os militares, quando eles deixaram o poder aqui no Brasil, eles fizeram um acordo, né, com os políticos que vinham lá na renovação democrática e tal. Eles fizeram um acordo, ó, a gente vai deixar o país na mão de vocês, mas ninguém mexe com a gente. Ninguém vai julgar, né, o que a gente fez na ditadura, ninguém vai falar sobre ditadura, sobre as torturas, sobre execuções, nada. Vocês vão dar um monte de benefício pra gente aí, grana, né, recursos para comprar kit gay e tudo. Ninguém vai falar nada de militar. Né, tem tipo uma censura a respeito dos militares, para eles preservar aquela imagem, né, de bem-sucedidos, de homens sérios. Né, e você vê que no governo não tem nada disso. É tudo um bando de velho safado e corrupto. Né, e tem essa coisa, né, de que quando eles saem do poder, eles também obrigam, né, o povo que estava aí falando diretas já, novas eleições, né, a fazer um acordo de anistia. Então, o acordo de anistia era amplo, para os dois lados. Tanto para os que eles perseguiram durante a ditadura, então, ou seja, as vítimas da ditadura estavam perdoadas pelo crime de, né, se rebelar contra a ditadura, e também estava perdoado tudo que os militares fizeram. Todas as sessões de tortura, todas as perseguições, todos os assassinatos, tudo, estava perdoado. Esquece, finge que não aconteceu nada. Cara, é um tipo de compromisso muito bizarro, porque em nenhum lugar do mundo, né, ninguém simplesmente ignora o que aconteceu na ditadura. Ditadores foram julgados, condenados, alguns até executados, né, pelos crimes que cometeram enquanto eram ditadores, ou pertenciam ao regime ditatorial. E aqui no Brasil, os velhos saem dando risada. Hoje são tratados até como heróis para algumas pessoas, idolatrados, protegidos, né, e tal. Toda aquela aura, né, de seriedade, respeito. Não, é um bando de assassino, cara. Torturador de mulheres e crianças até. Não tem como perdoar, mas o acordo foi esse.
E também nesse acordo, né, os militares obrigaram, né, na Constituição de 88, que se colocasse uma cláusula, né, a criação da polícia militar. Como assim, criação da polícia militar? O que é polícia militar? Uma polícia que serve aos interesses dos militares. Né? Vai estar a serviço dos governadores, como está hoje, são exércitos particulares dos governadores, mas a qualquer momento, né, com um decreto presidencial, aí falando de estado de sítio, lei marcial, algo do tipo, eles podem simplesmente reincorporar as polícias militares, né, ao comando do exército. Entendeu? Esse é o golpe, esse é o truque. Se você imaginar uma polícia militar que tem um perfil não de combater crime, mas de combater, de conter a massa, é só você olhar o equipamento e o treinamento dos policiais militares. Eles são voltados unicamente para combater, para conter uma revolta popular, e você vai perceber que, pô, tem alguma coisa aí. Né? Foi os esqueminhas que os militares deixaram caso houvesse a necessidade de entrar, né, naquela questão de golpe de novo. Ah, vamos dar um golpe? É difícil mobilizar tropas hoje. Colocar blindados nas ruas, tanques, tropas. E se as tropas já estiverem nas ruas, preparadas, né, para conter uma revolta popular, como é o caso da Polícia Militar? Vamos disfarçar, deixa eles lá. Né? Em qualquer momento a gente vai lá, faz um decreto aqui e aí passa. Né? Todo mundo que é militar, ou serve a Polícia Militar, vai servir ao Exército agora, porque tem toda a disciplina, toda a doutrinação, né, o comando hierárquico e tal. Né? Tá tudo lá, cara. São militares. Né? A Polícia Militar é, né, um esquema do Exército, né, já nas ruas, já posicionado caso precisem dar um golpe. Tá? O que aconteceu foi que nos governos, né, pós-regime ditatorial, né, esse compromisso foi honrado. Né? Todo mundo pagou lá para os militares, todo mundo protegeu os militares, né, Collor, Itamar, FHC, Lula. E quando chegou a vez da Dilma, a Dilma ela tinha uma espécie de rancor particular com os militares, porque ela sofreu na ditadura tortura. A Dilma foi torturada, ela mesma foi torturada, né, nos calabouços aí da ditadura. Né, quando ela se rebelou contra, né, o pessoal do regime, ela foi pega e torturada. Então tinha aquele rancor. E algumas pessoas ligadas à Dilma também passaram por esse processo traumático. Então eles tinham essa cobrança de que pelo menos revelasse o que realmente ocorreu na ditadura, né? Já que não pode nem julgar, nem condenar aquele bando de velho safado, vamos falar pro povo, né? Pro povo deixar de idolatrar aqueles safados lá. Deixar de respeitar aquele bando de milico pilantra. Vamos falar pro povo, olha o que eles faziam. Torturavam mulheres, torturavam crianças, sabe? Perseguiam inocentes, executavam e escondiam os corpos das pessoas. É absurdo, cara. Então vamos revelar, né, que seria a tal comissão da verdade? Vamos pegar lá os documentos, né, os testemunhos, juntar tudo e revelar para o povo o que foi a ditadura? Para a galera parar de pedir ditadura até hoje no Brasil? Vamos revelar? E aí os militares se incomodaram. Falaram, opa, estava tudo bem até agora. Aí chega essa Dilma aí e já quer fazer comissão da verdade, revelar o que a gente fez, desmoralizar a imagem do Exército. Então romperam o compromisso com a Dilma e apoiaram o golpe, né, que foi o processo de impeachment de 2016. Os militares estavam apoiando os golpistas. Então deu tudo certo na guerra híbrida contra a Dilma, né, e tinha o apoio dos militares, que na sequência do golpe da Dilma estavam no governo Temer, lado a lado com o Temer, e inclusive agora participam ativamente do governo Bolsonaro, que lógico aproveitou a imagem dos militares, né, para criar mais ainda um personagem heróico e tal. Aí os militares estão do meu lado e tal. Se você não estiver comigo, você está contra, né, o símbolo da pátria, né, entendeu? Tudo no Bolsonaro é para manipular a opinião pública, né, a opinião do seu eleitor. Né, fala que está do lado de Deus, fala que está do lado dos militares, fala que é patriota, não é nada disso. Então os militares hoje no poder, né, eles ficam envolvidos em escândalos, porque eles sempre foram isso, tá? Corruptos, safados, né, mexendo com dinheiro público, né, cheio de benefícios, e estavam incomodados quando alguém fala de ditadura, né, como a Dilma quis fazer. Então derrubaram a Dilma, colocaram um babaca para pagar pau deles qualquer lá, que hoje é o Bolsonaro, e ficam bem, tranquilos. E o Bolsonaro, né, percebendo que pode perder as eleições, ele vai precisar desses militares para dar um golpe. Então ele protege os militares, faz fumaça para desviar, né, um escândalo envolvendo militares, e agrava os caras. É porque ele sabe que se ele precisar dar um golpe para não ir para a cadeia, caso ele perca a eleição, ele precisa dos militares. Porque funciona assim. Para dar um golpe você precisa do quê? Fingir que não é golpe, primeiramente.
Então você vai dar um golpe, você tem que fechar o STF, que é para ninguém falar que foi um crime, está contra a Constituição, né, dar um golpe. Então você fecha o STF e é coisa fácil. Já falaram, não cabe um soldado, fecha o STF. E aí você não fecha exatamente, né? Você acaba com aqueles ministros, acusa eles de qualquer coisa e nomeia outros. Então o STF vai continuar a existir, mas, né, vai ser um puxadinho, né? Uma parte da quadrilha do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro disser, né, ou fizer, a galera do STF vai dizer amém e vai dizer que está previsto na Constituição que não é crime. Outra coisa, fechar o Congresso. Ele vai lá e emite um decreto, caça os direitos políticos, né, da maioria dos caras que ali estão, que são envolvidos com crimes, né, como a maioria dos políticos. Você caça os direitos políticos deles e nomeia outros no lugar. Aí já nomeia gente sua, como por exemplo um Queiroz vira deputado ou senador. Entendeu? Você não fecha exatamente o Congresso, você, né, remodela o Congresso. E tudo isso encaretada. O problema é que nas ruas o povo vai se revoltar, que vai perceber que é um golpe. E aí ele precisa do exército. Como? O exército para conter essa revolta popular lá no início. O exército tem que estar nas ruas, tem que ter tropa, tem que ter blindado, tem que ter tanque nas ruas para defender o governo golpista. Para o povo não iniciar uma revolta popular que vai ganhar força com o tempo e vai derrubar o governo de novo. E aí ele vai para a cadeia. Tanto ele quanto quem apoiou ele, como por exemplo os militares. Então para eles é interessante dar um golpe. Como que você faz para mobilizar essas tropas nas ruas sem que ninguém perceba? Já falei, tem o esquema da polícia militar. Mas mesmo assim, né? Por exemplo, termina a eleição, né? Alguém venceu o Bolsonaro, então acabou, ele perdeu o foro privilegiado, vai para a cadeia. Então como que faz? Para mobilizar as tropas em cima da hora, assim, 6 horas da tarde no fim da eleição? Não dá, não é simples. Mas e se as tropas já estiverem nas ruas? Por exemplo, para proteger a população, preservando a ordem. Por quê? Por que eles iam estar nas ruas, numa lei marcial, no estado de sítio, bem no dia das eleições ali? Porque pode ser que tenham surgido saques em supermercados e grandes assaltos em algumas cidades. E aí o Brasil está com o risco de um caos, de uma revolta popular, de uma onda de crimes, e o Bolsonaro se viu obrigado a colocar uma lei marcial para preservar a ordem. Então, um assalto a um supermercado como esse, pode ser um ensaio. Como que funcionaria? Como que o povo ia reagir? Um assalto a uma cidade, por exemplo, pegando aqueles carros fortes, aquelas transportadoras de valores, onde eles fecham a cidade, um novo cangaço, além de juntar dinheiro para promover esse tipo de ação no futuro, essas milícias mais poderosas, comprando mais armas, se organizando melhor, tem essa coisa também de provocar o caos para justificar uma intervenção para preservar a ordem. Então o Bolsonaro pode criar um falso ataque, um falso caos, para justificar sua intervenção com uma lei marcial em estado de sítio. E aí ele promove o fechamento do Congresso, fechamento do STF, faz tudo de novo, do seu jeito, continua no poder indefinidamente, dizendo que tem uma ameaça de caos, uma ameaça comunista, uma ameaça esquerdista, e continua a farra. E o povo fica aqui. E aí ele começa a perseguir um ou outro, mata um aqui, extermina outro ali, tortura um lá. Imagina um golpe hoje, galera. Imagina um golpe hoje, um cenário desse aí, onde você tem esse monte de bolsominion aí pronto para te entregar por qualquer coisa. Até inventar uma mentira sobre você, fake news no caso. É uma notícia falsa, uma acusação falsa, só para te prejudicar porque você não gosta dos golpistas, da ditadura, do Bolsonaro dele. Imagina o caos que ia ser. E aí os militares nas ruas prendendo todo mundo que não gosta do Bolsonaro. Imaginou? É esse cenário. É isso que eles querem. Então fica ligeiro aí com esses grandes assaltos, saques no supermercado. Fica ligeiro, fica prestando atenção nisso, cara, que isso pode ser um ensaio do que eles vão fazer no dia ou pelo menos próximo às eleições para posicionar as tropas para sustentar o golpe. Valeu!